Sim, o livro de hoje é Psicanálise da Sociedade, de Norberto Kepp. Esse livro pode ser lido como uma extensão da psicologia individual para o campo coletivo. Em vez de perguntar apenas por que uma pessoa adoece psicologicamente, Kepp passa a perguntar como os conflitos psicológicos dos indivíduos se expressam na família, no trabalho, na economia e na política e na cultura. Vou apresentar abaixo um compilado analítico, sem reproduzir o texto do livro. Sim, a ideia central. A proposta fundamental pode ser resumida assim, olha, uma sociedade também pode apresentar comportamentos semelhantes aos conflitos psicológicos encontrados no indivíduo. Para Kepp, fenômenos sociais como violência, corrupção, exploração, guerras, concentração de poder, desigualdade, destruição ambiental, conflitos econômicos não deveriam ser analisados somente por fatores políticos ou econômicos. Também seria necessário investigar a psicologia humana que produz e mantém essas estruturas. Fico pensando, né? Igual eu moro aqui, ó, tem um monte de casa ao meu redor. Cada casa é um mundo, cada família é um sistema. Só Deus sabe que sistema tem cada lugarzinho desses. Com seus conflitos, com suas patologias, só Deus é que sabe. Do indivíduo para a sociedade. Imagine duas escalas. Psicologia individual. Pessoa, pensamentos, emoções, conflitos, comportamentos. Psicologia social, indivíduos, famílias, grupos, instituições, sociedade. A tese de Kepp é que existe uma relação entre essas duas dimensões. O indivíduo influencia a sociedade, mas a sociedade também influencia o indivíduo. A sociedade como expressão psicológica. Uma sociedade não possui uma mente literalmente igual a de uma pessoa. A expressão psicanálise da sociedade é uma maneira de aplicar conceitos psicológicos à compreensão de fenômenos coletivos. Por exemplo, uma pessoa dominada pelo medo pode buscar controle. Uma organização dominada pelo medo pode criar excesso de controle. Uma sociedade dominada pelo medo pode desenvolver autoritarismo, repressão, intolerância. A dinâmica psicológica aparece em escalas diferentes. A inversão psicológica. Esse é provavelmente o conceito mais importante para compreender a obra. Segundo Kepp, ocorre uma inversão, quando aquilo que deveria ser um meio transforma-se em finalidade. Por exemplo, economia saudável, dinheiro, instrumento, produção, benefício humano, economia invertida, dinheiro, objetivo, poder, controle. A mesma lógica poderia aparecer na política, na educação e nas relações pessoais. O poder. Kepp considera o desejo de poder um elemento importante da patologia social. O poder pode começar como quero realizar algo e transforma-se em quero controlar os outros. Sim, essa transformação seria uma forma de inversão
competição, poder e orgulho. Na psicologia de Kepp, o orgulho tem papel central. O indivíduo pode desejar ser superior, ter mais prestígio, controlar, ser admirado, não admitir erros. Quando isso se torna coletivo, podemos encontrar estruturas sociais baseadas em hierarquia excessiva, dominação, competição, culto ou ao status. Cada pessoa é diferente. Olha, eu vou falar uma experiência minha. Eu vou falar na adolescência porque foi na adolescência que eu comecei a ter consciência das coisas. Mas eu reparava que pessoas que tinham um certo poder, até entre os adolescentes, gostavam de oprimir as pessoas. Eu lembro quando eu brincava de vôlei na escola ou até na rua mesmo, de alguma brincadeira, sempre tinha aquela criança mais, aquela pessoa mais assim, autoritária, que às vezes você não podia errar, que ela xingava, aquela coisa. E aquilo ali eu achava assim, que incomodava. E quando eu exercia certo poder, que eu estava com pessoas mais novas ou pessoas que quanto mais que eu comecei a dar aula particular, que eu via que eu tinha um certo poder assim, de ditar as ordens, seja do trabalho ali, da escola, ensinando ou até numa brincadeira. Eu sentia que era chato ter aquela pessoa que ficava enchendo a paciência, xingando, tendo aquele poder. Eu agia diferente. E às vezes, quando eu sentia que eu estava agindo igual pessoas desagradáveis que eu não gostava, eu me policiava e parava. Eu me corrigia nisso, porque não tem essa da pessoa falar, eu não vou fazer o que os outros fazem. Se você não se policiar, inconsciente, você faz o que a outra pessoa fez com você, se você não tiver consciência. Por isso que eles falam que todo abusado vira abusador. Alguns viram, se a pessoa não tiver consciência. Eu pensava assim, tudo de ruim que pessoas fizeram comigo, eu não quero passar para frente. Muitas pessoas às vezes me deixavam sem graça. Aí, quando eu estava perto de pessoas que poderia ficar sem graça, eu fazia de tudo para a pessoa sentir a vontade, eu fazia o contrário. Tinha gente que fazia de propósito, você via que a pessoa estava sem graça, deixava a pessoa mais sem graça ainda. Vocês entendem os jogos da sociedade. E muitos entendem, sofre, replica. E não podemos replicar. Então, a inveja. O outro elemento importante é a inveja. A pessoa invejosa não deseja simplesmente possuir algo. Pode desejar que o outro não possua aquilo. Socialmente, isso pode transformar-se em sabotagem, competição destrutiva, perseguição, desvalorização do talento, a corrupção. Dentro da lógica kepiana, corrupção não seria apenas um problema jurídico, também seria um fenômeno psicológico. Por trás dela poderia existir ganância, orgulho, sentimento de superioridade, desejo de vantagem, falta de consciência. Portanto, corrupção econômica, conflito psicológico e estrutura institucional. Economia e psicologia. Esse ponto conecta diretamente com a psicanálise da sociedade, com trabalho, capital e a nova economia. A economia não seria apenas uma questão de números, ela expressaria valores humanos. Se uma sociedade valoriza excessivamente a acumulação, competição, status, poder, esses valores tendem a aparecer suas instituições econômicas. Trabalho. O trabalho pode ser criativo, a pessoa desenvolve seus talentos, ou alienado. Ou o trabalho pode ser criativo, onde a pessoa desenvolve seus talentos, ou pode ser alienado, a pessoa apenas obedece e executa. Quer valoriza uma economia em que o trabalho participe
de maneira mais consciente e criativa. Política. Na política, a pergunta psicológica seria: o poder está sendo utilizado para servir ou para dominar? Esse é um dos critérios fundamentais da análise kepiana. Política saudável, poder-serviço. Política invertida, poder-dominação. A sociedade é doença. Fica para o próximo vídeo, porque já está muito grande. Eu falei demais. Beijos.